Salvação. Você se considera uma pessoa salva? Você que não tem religião nenhuma, você acha que está salvo ou salva? Que está livre do inferno ou qualquer outro lugar que você vá se não obedecer a alguém ou alguma coisa? Sim ou não? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre salvação. Fique aí. Hoje eu estava pensando, estava conversando sozinho, que eu converso muito sozinho. Isso são alguns traços de gente meio maluca. Imaginando, pensando na palavra e conversando algumas coisas com os meus botões. E é geralmente nesses momentos que Deus aproveita para falar comigo, para me ensinar alguma coisa, para me esclarecer outras, para me corrigir em outras e também para falar o meu coração, para falar para você. E eu estava pensando sobre a salvação. Porque se tem um tema que as pessoas têm um pouco de dúvida ou desinformação, até porque a maior parte da informação de salvação quem traz é a religião, através das suas igrejas, pentecostais, neopentecostais e reformadas, por aí vai. E o que as pessoas têm de conhecimento sobre salvação? Que salvação é um documento, uma autorização que eles têm de entrar no céu quando se encontrar com Deus. Ou, mais precisamente falando, quando morrer. Olha, eu tenho aqui o registro. Tá aí no livro da vida, né? Que eles falam. Tá aqui o registro. Pode olhar aí. Eu tenho o registro para entrar no céu. Eu aceitei a Jesus, eu levantei a mão, eu chorei, eu me escabelei, eu fiz muitas coisas, então eu tenho esse registro. Muitas pessoas têm a salvação como um registro de autorização para entrar no céu. Outros têm a salvação como, sei lá, um produto, igual esse daqui, né? É um produto que eu uso em casos específicos. Qual é o caso específico que eu uso a salvação? Quando eu morrer. Mas enquanto eu não morro, ele fica guardadinho lá. Não mexo. Não mexe na salvação. Deixa ela aí. Já conquistei. Deixa ela aí. Só que, pensando nisso, Deus falou comigo muito forte sobre algo que eu já tinha como opinião na palavra. A salvação não é algo ou alguma coisa que você pega. A salvação não é um produto. A salvação não é algo palpável. A salvação não é um registro de autorização para você entrar no céu. A salvação não é um item. A salvação não é um negócio, um produto que você deixa escanteado apenas para usar quando precisar. A salvação em Jesus, ela é um estilo de vida. Estilo de vida, é isso mesmo. A salvação ela é desenvolvida. Só desenvolve a salvação quem é salvo. Só faz as obras da salvação quem tem a salvação. As pessoas acham que salvação é algo que você deixa guardado e não usa mais. E fica vivendo, vamos viver, vamos para o culto, 8 cultos por semana, vamos nos entupir de atividades religiosas, vamos dar oferta, dízimos, fazer votos e os cambal de madureira, vamos usar roupas assim, assado daquele jeito, de outro jeito, vamos deixar de fazer isso, fazer aquilo, aquele outro, não vamos falar desse jeito, vamos nos entupir de regras morais, para nós não perdermos a salvação, porque se nós não obedecermos, isso daqui, ó, escafedeu-se, vai embora. Só que a salvação que nos foi dada e não conquistada, ninguém conquista a salvação. Jesus nos deu. Não foi o seu pastor, não foi a sua igreja, não foi você levantando a mão, não, nada disso. Ninguém que levanta a mão alcança a salvação porque levantou a mão e aceitou a Jesus. Jesus disse que não fomos nós que aceitou a Ele, Ele nos aceitou. Não fomos nós que escolhemos a Jesus, Ele nos escolheu. Já disse aqui, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ou seja, Jesus nos viu primeiro. Então não tem como a gente aceitar. A gente pode rejeitar a salvação. Tem como rejeitar. Se eu te der esse produto, você pode pegá-lo e dizer, eu não quero. Eu rejeito.
Mas não existe essa coisa de, ah não, eu não tive a salvação. Mentira, todos têm a salvação. A pergunta que fica é, o que você faz com ela? Lembra que eu falei que a salvação é o estilo de vida? Esse estilo de vida está baseado naquilo que Jesus fez. O que Jesus mais fez? Obras de quem é salvo. Porque quem é salvo imita Jesus. Quem é salvo imita as obras que Jesus fez. Quem é salvo procura andar nas mesmas pisaduras e passos que Jesus andou. Agora, se você diz que é salvo, mas você odeia o seu irmão, desculpa, tem alguma coisa errada. Se você diz que é salvo, mas você não perdoa, desculpa, tem alguma coisa errada. Se você diz que é salvo, mas você devolve na mesma moeda o mal que te fazem, desculpa, tem alguma coisa errada. Se você diz que é salvo, mas você passa pelo mendigo e ele não mexe com você, você não sente nenhum tipo de compaixão por ele, desculpa, tem alguma coisa errada. Se você diz que é salvo, mas você é invejoso, desculpa, tem alguma coisa errada. Se você diz que é salvo, mas você é enganador, mentiroso, lazarento, desculpa, alguma coisa está errada. Se você diz que é salvo, mas não tem misericórdia do mais fraco, desculpa, tem alguma coisa errada. Todas essas coisas foram obras que Jesus não praticou. E se você pratica essas obras e diz que é salvo, alguma coisa está errada. Porque a salvação proveio de quem não fez essas coisas. A salvação veio de quem perdoou, de quem virou a face quando lhe deram no lado direito, virou a face, não devolveu na mesma moeda, perdoou. Não tinha inveja, não passou ninguém para trás, teve misericórdia dos mais miseráveis e desgracentos. Ensinou sobre misericórdia, graça, amor, domínio próprio, mansidão. Esses são frutos de quem é salvo. Então, se você diz que é salvo e não desenvolve tudo isso, alguma coisa está errada. E quando eu vejo alguém desenvolvendo esses frutos do Espírito, aí eu aponto, ali vai no salvo. O que a religião diz? Quando a religião vê um cara que está vestido a caráter, eles logo reconhecem, ali vai um crente. Na cabeça deles, eles dizem, ali vai um salvo. Para Jesus é diferente. Quando Jesus olha uma pessoa que está repetindo tudo que ele fez em vida, repartindo o pão, sendo misericordioso, bondoso, longânimo, sendo manso, humilde de coração, sem inveja, sem malícia, sem maledicência, sem devolver o mal com o mal, ele fala, ali vai um salvo. Mas às vezes essas atitudes estão no corpo de uma prostituta. Mas muitas vezes essas atitudes estão numa pessoa que não é do padrão da religião. Que não faz o que a religião manda, que não faz o que a religião quer. Aí que mora a contradição entre o evangelho de Jesus e o evangelho da religião. Então, se você abraçou a salvação, você precisa desenvolver. Como? Fazendo todas essas coisas que Jesus fez. Quando você faz essas coisas, você está desenvolvendo a salvação que foi lhe dada. A salvação não é para você pegar, guardar e esconder e viver como se nada tivesse acontecendo. Não, você tem que pegar isso daqui e granjear isso daqui. De um potinho desse, fica um desse tamanho, porque você desenvolveu esse produto. A salvação é a mesma coisa. A salvação é como uma construção. Você chega no terreno, não tem nada. Você começa na base, fazendo a base, levanta as colunas, faz as paredes, faz a laje, faz o telhado, faz os cômodos, começa a pintar as paredes, depois vem o acabamento. Construção, desenvolvimento. Isso é salvação. E as obras da salvação não necessariamente estão em pessoas da religião. Tem pessoas que vão morrer sem conhecer Jesus. Muitas já morreram. Tem pessoas que ainda vão morrer que não vão nem ouvir falar de Jesus, de Deus, de nada. E essas mesmas pessoas que não ouviram falar de Jesus serão salvas. Por quê? Porque praticam aquilo que Jesus ensinou, mesmo sem ter conhecido a Jesus. E ele mesmo já disse isso. Muitas pessoas nem vão ouvir falar, mas vão praticar o que eu estou ensinando por elas mesmas.
pelo seu próprio caráter. Amam ao próximo, ajudam o próximo, têm misericórdia, têm amor, têm compaixão. Não passa rasteira no próximo, não passa ele para trás, não deseja o mal para o próximo, não devolve na mesma moeda. São pessoas amáveis, são pessoas de bom coração, são pessoas mansas, são pessoas que desenvolvem a salvação sem mesmo saber que desenvolvem. São pessoas que abraçaram a salvação sem mesmo saber que estão salvas, sem mesmo saber de salvação, não sabem nem do que acontece. Como acontece na China. Na Coreia do Norte, as pessoas têm que cultuar o Deus que o ditador da Coreia do Norte, Xi Jinping, diz que você tem que adorar. Mas muitas pessoas vão ao contrário e seguem o seu estilo de vida, de bom coração. E que tem tudo a ver com o que Jesus fez. E essas pessoas não serão desprezadas. Ah, mas não levantou a mão. Ah, mas não cumpriu a liturgia da igreja. E daí? Jesus nunca falou que isso foi parâmetro para ser salvo ou não. Jesus disse que a salvação foi dada. Olha, tetelestai. Está pago, está consumado, está feito. Não precisa fazer mais nada. Está aqui a salvação. É sua. Agora desenvolva. Lembra dos talentos? Tem uma parábola na Bíblia que um patrão foi viajar e deixou alguns empregados. E disse, olha, eu vou viajar e vou deixar aqui afazeres para vocês. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou mudar um pouco o contexto aqui. Ó, vou dar um potinho desse para você, tá? A quantidade de potinho que eu der para cada um, quando eu voltar, eu quero o dobro. Eu quero que vocês aumentem a quantidade que eu der para vocês. Então, você vai ficar com um. Na volta, eu quero ver 2 potinhos desses. A outros deu 3, a outros deu 4, a outros deu 5, a outros deu 10. Ou seja, cada um deles tinha que dobrar. Tinha que dobrar a produção. Ou seja, tinha que granjear. Tinha que desenvolver. O ministério de Jesus sempre esteve envolto no desenvolver. E aonde você desenvolve a salvação? É no cotidiano, é na vida. É no contato com o outro. Na verdade, a salvação se desenvolve no outro. É impossível você desenvolver a salvação sem um contato com o outro. Você desenvolve no outro, porque você tem que perdoar o outro, você tem que amar o outro, você tem que ter misericórdia do outro, você tem que ajudar o outro, você tem que levantar o outro, você tem que estar perto do outro, você tem que ter misericórdia do outro. Então o outro é que vai fazer você desenvolver a salvação. E quando esse patrão chegou de viagem, ele foi ver o que foi feito. O que recebeu 3 devolveu 6. O que recebeu 2 devolveu 4. E o que recebeu 1, sabe o que ele fez? Ele enterrou. Ele enterrou. Ele pegou e falou assim, ah não, recebi só 1. O patrão não vai nem querer saber qual é a diferença de 1 para 2. Não, vou enterrar isso daí. Não vou desenvolver. É pouco. Não vou desenvolver. Ele não vai nem notar. Ele não vai nem ficar puto comigo porque é só 1. Quando o patrão chegou nesse 1 e disse, e aí, cadê a sua produção? Ah, não, patrão, eu não desenvolvi não, eu enterrei porque é só 1. Ah, é, miserável? Você é um funcionário ingrato, infiel, morcego. Você é um parasita. Você não serve para estar comigo nem trabalhar na minha empresa. Suma daqui. Desapareça, você não presta para mim. Suma daqui, desapareça. Nem para granjear um potinho desse você serviu. Você preferiu enterrar, a desenvolver, a melhorar. Não. Quem não desenvolve, para mim não serve. Na Bíblia, esse funcionário foi preso. Mas Jesus estava falando dele e dos seus dons. A salvação é como esse potinho que, se você é paciente desse tamanho, você tem que granjear para esse tamanho. Se o seu amor é desse tamanho, você tem que granjear para esse. Se você ama deste tanto, você tem que amar sim. Então isso é desenvolver a salvação. Não é estar dentro de igreja. Não é estar se entupindo de atividades religiosas.
Não é estar se vestindo do jeito que o pastor quer, do jeito que o bispo quer. Não é você falar do jeito que ele quer. Não é você pentear o cabelo do jeito que ele quer. Não é você fazer o que ele quer. Não é você ter que dar o dízimo que ele quer. Não é você ter que fazer o voto que ele quer. Não é para você cantar do jeito que ele quer. Não! Isso não tem nada a ver com salvação. Olha, não fala desse jeito não que você vai perder a salvação. Mentira! Você vai rejeitar a salvação se você não desenvolvê-la. A salvação foi nos dada para desenvolver. E isso está incluso no cotidiano, na nossa vida. Sabe como eu reconheço um salvo? Quando eu olho ele tratando o outro com dignidade. Sabe quando eu reconheço um salvo? Quando ele tem misericórdia do outro. Sabe quando eu reconheço um salvo? Quando ele é honesto. Sabe quando eu reconheço um salvo? Quando ele vira outra face. Sabe quando eu reconheço o salvo? Quando ele tem a oportunidade de poder devolver na mesma moeda e não devolve, ele faz o bem. Sabe quando eu reconheço um salvo? Quando ele não adultera. Sabe quando eu reconheço um salvo? Quando ele não engana, quando ele não mente, quando ele não passa o seu irmão para trás. Sabe quando eu reconheço um salvo? Quando ele é misericordioso, bondoso, longânimo. Sabe quando eu reconheço um salvo? Quando ele ama o seu irmão apesar de não gostar dele. Sabe quando eu reconheço um salvo? Quando ele levanta o caído, independentemente de quem ele seja, de que igreja ele é, de que cor ele é. Isso para mim é um salvo. Não só para mim, para Jesus também. Enquanto a religião reconhece um salvo quando fazem o que eles querem, quando andam igual a eles, quando são parecidos com eles. Enquanto você vai ver na vida cotidiana, que é onde você desenvolve a salvação, são uns impuros. São umas múmias. São igual caixões, bonitos por fora e podres por dentro. Baseado em tudo isso, você é salvo ou não? Se você não é, se você acha que não é, está rejeitando a salvação porque você não está desenvolvendo, abrace ela novamente e comece a desenvolver ela hoje. Não importa onde você esteja, de que jeito, de que modo, de que igreja ou não igreja, não interessa. Desenvolva a salvação no dia a dia, no cotidiano, porque é isso que Deus quer.